Então, turma do sexto ano, é o seguinte, né? Dando continuidade aí ao que nós estávamos fazendo na aula anterior, né? Que foi corrigindo esses exercícios aí, envolvendo números decimais, que seria, no caso, a primeira parte, né? Do cronograma de conteúdos aí da nossa R2. E aí nós temos aí o seguinte, né? A perguntinha número 3 era uma pergunta de verdadeiro ou falso, né? E aí pergunta o seguinte: ao multiplicarmos um número decimal por uma potência de base 10 qualquer, observamos um deslocamento de vírgula para a esquerda, né? Ele está dizendo que se você multiplicar um número decimal por ao multiplicarmos, né? Um número decimal por uma potência de base 10 qualquer, diz que a vírgula desloca para a esquerda, né, pessoal? E isso, é uma coisa falsa, porque nós trabalhamos o seguinte: quando você tem um número decimal, por exemplo, 25,32, que você faz uma multiplicação por uma base 10 aqui elevado a 4, por exemplo, a gente sabe, né, que existe um deslocamento para a direita e não para a esquerda. Seria um deslocamento para a esquerda se fosse uma divisão. Se fosse ao dividirmos um número decimal, tal. Mas como é multiplicando, a gente vê que essa vírgula nossa aqui, ela vai deslocar 4 vezes, de acordo com o expoente que ela vai deslocar para a direita. Então, aqui seria, ela andaria uma casa, ficaria entre o 3 e o 2, mais uma casa, duas casas, pararia depois do 2. Como ela tem que deslocar mais duas, aqui ela parou aqui, ela tem que ir mais uma e vamos ver de novo. Ela foi uma vez, ela foi duas vezes, ela parou aqui, ela vai a terceira vez aqui, a quarta vez aqui. Então, nós temos duas vírgulas de excesso. Essas duas vírgulas de excesso, você vai escrever o número 25,32. E aí você vai agora acrescentar 2 zeros por se tratar aí duas vírgulas, né, em excesso. Então, o número vírgula vira 253.200. Ok, pessoal? E aí, caso fosse a divisão, vamos colocar aí 14,7. Vamos dividir por uma base 10, né? Vamos colocar aqui 10 elevado a 5. Isso é importantíssimo vocês saberem. Uma divisão por 10 elevado a 5. Aí sim, a nossa vírgula agora desloca para a esquerda na divisão. Na multiplicação, vocês perceberam aí, o deslocamento é para a direita. Então, por isso que a sentença aí é falsa, certo? Bom, então, divisão por 10 elevado a 5, nossa vírgula agora vai deslocar para a esquerda 5 vezes, Primeira vez ela para aqui, entre o 1 e o 4. Segunda vez ela para antes do 1. Terceira vez aqui. Quarta vez aqui. Quinta vez aqui. Pronto, desloquei 5 casas. Essa primeira vírgula que eu estou circulando, vocês vão colocar 0 e ela. Essa vírgula que eu coloquei aqui do 0 e vírgula é essa vírgula aqui. E aí nós temos uma, duas, 3 vírgulas em excesso. Aí você vai colocar 3 zeros aqui. 1, 2, 3. E aí você finaliza com o número 1, o 4 e o 7. Simples assim, pessoal. É só prestar um pouquinho de atenção, deslocar a vírgula com cuidado, e aí vocês vão ver aí que não precisa nem fazer cálculo, nem divisão, nem nada. É só deslocar a vírgula certinho aí
fazer a contagem certa e aí vocês conseguem, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui para me apagar e fazer a número 4 aí. Questão 4 aí, ó. Adriano, né, ele comprou 200 canetas para presentear seus amigos. A preço de atacado, comprou todas as canetas por R$ 250. Determine o preço individual de cada caneta comprada por Adriano. Então, pessoal, que informação nós temos do problema, né? O total de canetas que ele comprou foi 200 e aí ele comprou todas por esse preço, R$ 250. Aí ele quer saber o preço individual de cada caneta. Então, o que nós vamos ter que fazer? É uma divisão, né? Nós vamos pegar o R$ 250, que foi o preço total aí dessas canetas, e vamos dividir pelo total de objetos que foram comprados, que são 200 objetos, ou seja, 200 canetas. Fazendo isso, pessoal, eu consigo saber quanto que custa cada caneta individualmente, tá certo? Então, que para melhorar aqui, né, eu vou cortar um zero aqui, ó, um zero aqui, e vou dividir 25 por 20. 25 dividido por 20, pessoal, eu vou colocar o número 1. Se eu colocar um 2, duas vezes o 20, claro que passa, né? Vai dar o quê? 40, então não posso. 1 vezes 20, 20. 20 para 25 vai sobrar 5. 5 não dá para dividir para 2, então você vai fazer o quê? Você vai acrescentar um zero e uma vírgula. 50 dividido para 20. Aí você vai colocar aqui, ó, 50 dividido para 20. Você vai colocar 3, vai passar. Então vai ser 2, certo? 2 vezes 20 dá 40. 40 para 50 sobra 10, ok? 10 não dá para dividir para 20. Aí você vai acrescentar de novo um zero. 100 dividido para 20 vai dar 5. Então, 5 vezes 20 é 100. Para 100, nada. Certo, pessoal? O gabarito meu aqui até eu coloquei R$1,50 cada caneta, mas está errado, tá? É R$1,25 cada caneta. E aí, pessoal, como que você resolveu isso aí? Você viu que a resolução de 250 dividido para 200 é uma divisão que resulta em um número decimal. Ou seja, nós estamos aí fazendo divisões e já obtendo o resultado aí com casas decimais após a vírgula, tá, pessoal? Então é por isso que tem uma hora lá nas frações, né, que a gente pede a parte decimal da fração. Então a divisão é praticamente como esta aqui, tá? Aí nós vamos agora para a próxima questão. Então, pessoal, uma quinta questão. Aqui nós temos, né, leia com atenção ao seguinte problema, né? Diz assim, as tartarugas terrestres, conhecidas como jabutis, estão realmente entre os animais terrestres mais vagarosos, principalmente espécies como a tartaruga do pântano americana. Né? Aí aqui nós temos, né, o nome científico dela, ok? E aí que leva um dia inteiro para percorrer apenas 17 metros, ok? Quantos quilômetros essa espécie de tartaruga andaria em 15 dias? Pessoal, olha só, é uma questão que envolve conversão de unidades. Nós trabalhamos, né, nas aulas anteriores como a gente faz conversão de unidades. Eu vou apresentar novamente, né, essa videoaula com essas conversões, com aquela tabelinha, né, de conversão de unidades, mas essa situação problema, né, ela é específica de unidades de medidas. Uma vez, né, que você tem que uma tartaruga ela percorre em um dia inteiro 17 metros. A pergunta é quantos quilômetros essa tartaruga andaria em 15 dias. Então, primeiro você vai achar
quantos metros ela percorre nos 15 dias. Então, você vai pegar 17 metros que ela percorre em um único dia e vai multiplicar por 15 dias. Você arma aqui e vai fazer, né? 7 vezes 5, 35. Vai subir o 3. 5 vezes 1, 5. 8. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1 é 1. Aí agora é só você somar. Então aqui vai dar 5. Aí você vai somar 8 com 7, 15. Vai botar o 5, vai subir 1. 1 mais 1, 2. Então deu 255 metros. Ok, pessoal? Então, como ele quer em quilômetros, quando ele faz a perguntinha, né? Quantos quilômetros essa espécie de tartaruga andaria em 15 dias? É para você transformar esses 255 metros para quilômetros. E para ir, pessoal, de metros para quilômetros, a gente sabe que é uma divisão por 1000. De metros para quilômetros é uma divisão por 1000. Ok, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, então, 255 por 1000. Então, pessoal, ó, se você farmar a divisão, tudo bem. Você vai encontrar o resultado. Ou então você escreve aqui o 255. E aí você vai entender uma coisa. Você está dividindo por 1000 e 1000 tem o quê? 3 zeros. Então você fará um deslocamento da sua vírgula, que ela está aqui, ó, depois do 5, só que ela está oculta, né? Ela está aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazer um deslocamento dela de 3 casas para a esquerda, uma vez que o 1000 tem 3 zeros. Então você desloca uma para aqui, 2 para aqui, 3 para aqui. Pronto. Essa vírgula aqui, pessoal, ó, você vai colocar um zero e ela. Pronto. Essa vírgula que eu circulei é essa vírgula aqui. E aí você vai preencher agora com o restante dos números 2, 5, 5. Então a resposta 0,255 quilômetros. Ok, pessoal? Que essa tartaruga ela vai percorrer aí em quilômetros em 15 dias, andando 17 metros por dia. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, nessa questão 7, nós temos o seguinte, né? Escreva por extenso cada uma das frações expressas pelas figuras abaixo. Então, ele pede, né, para você observar as figuras, transformar primeiro, né? Olhar como a figura foi repartida, escrever a fração correspondente e aí, em seguida, você fazer a leitura, né? Ou seja, escrever por extenso cada uma dessas frações, tá, pessoal? Então, olha só o que nós temos aqui, ó. Nessa primeira, na letra A, aqui nós temos que a figura foi dividida aqui, ó, em 8 partes. Ok, pessoal? Eu vou colocar aqui a letra, colocar aqui a letra A. Nós vamos escrever a fração e depois eu mostro lá embaixo a leitura correta. Então, a figura foi dividida em 8 partes. Nós sempre trabalhamos do seguinte: o todo em uma fração, ou seja, o total de partes, sempre vem no denominador. Então, 8 está aqui no denominador. Na parte de cima, a gente vai colocar as partes que foram pintadas, ou seja, eu tenho aqui 3, eu tenho 6. Então, ó, 6 oitavos. Ok, pessoal? A leitura é 6 oitavos. Vamos colocar aqui uma letra B. Nós vamos agora olhar essa letra B aqui, ó. Vamos olhar com cuidado, ver quantas partes ela foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ok, pessoal? Foi dividida em 12 partes. Então, o total de partes, o todo, sempre vem no denominador. Certo?
Quantas partes foram pintadas? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7. Então tá aqui, ó. 7/12 é a leitura desta fração. Ok, pessoal? Vocês estão percebendo que o exercício aí ele tem uma mistura, né, de medidas e funções com a parte de frações, ok? Então aí já está, é na parte inicial de frações, é onde você identifica uma fração através de uma figura e aí você faz uma leitura também dessas frações. Então está bem no início de fração aí, uma questão como essa aqui para a gente trabalhar. Na letra C, eu tenho que a figura aqui ela foi em 4/16, né? Ela foi dividida em 16 partes, então o 16 eu vou colocar aqui no denominador, e aí a quantidade de partes que ela foi dividida no numerador. Então foram pintadas aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Tá aqui, ó, o 11 na parte de cima. Então 11/16 é a leitura desta fração. E aí na letra D foi dividida em 4 partes, né? Então o 4 vem aqui no denominador. E aí 3 partes foram pintadas. Teve gente que confundiu, achou que o branco era pintado, pessoal, mas aí tenha paciência, né? Então 4 foram pintados, 3 foram pintados de um total de 4. Então 3/4 é a leitura dessa fração. Então nós vamos descer ali para a gente conferir. Já tem a resposta do aluno aqui, que quando ele fez, né? 6/8, ele acertou. 7/12 está correto. 11/16 correto. 3/4 correto. Ok, pessoal? Nem o gabarito eu não coloquei, mas a resposta do aluno é essa daí, está correta. Pessoal, nessa questão 8 aí, né? Envolvendo fração, ele faz uma perguntinha de que fração é maior. Então aqui ele já está na parte lá de comparação de frações, né? Lá no bimestre 3, tem a parte lá de comparando frações, né? Comparação de frações na página 13. E lá ele ensina vários métodos para você comparar, né, duas frações. E aí ele começa perguntando que fração é maior, se 1/3 ou 1/5. Então o aluno ele tinha que pelo menos ter desenhado essas frações aí, né? 1/3 é a primeira e a outra é 1/5. A gente percebe, pessoal, que as frações aqui elas têm denominadores diferentes. Pode observar aí que uma o denominador é 3 e a outra o denominador é 5. E aí ele explica na página 14, lá do bimestre 3, né, na parte de frações, como que você deve proceder quando os denominadores são diferentes. Tem duas maneiras aí. Ou você transforma as duas frações para o mesmo denominador, porque fica fácil, né? Você comparar duas frações com denominadores iguais, por exemplo. Eu tenho aqui 5/8 e eu estou comparando 5/8 com 10/8. E aí, pessoal, você tem que 10/8 é maior do que 5/8. Os denominadores são iguais, então você avalia só os numeradores. Então, no caso, a abertura do sinal fica para 10/8. Então, 5/8 é menor que 10/8. A abertura aqui, ó, estando para o 10/8, você vai entender que 10/8 é maior do que 5/8. Tranquilo? E aí você tem essa opção. Ou você transforma para o mesmo denominador, ou então você multiplica cruzado, como ele explica aí na questão 14. Você pode fazer o quê? Pegar sempre nessa direção, ó, o 1 na direção do 5. 1 vezes 5, 5. Aí você vai 3 vezes 1, 3. Quem é maior, 5 ou 3? Claro que é o 5, né? Então, 1/3 é maior
do que 1/5. Aí você escreveria aqui, depois de feita a comparação, 1/3. O gabarito está aqui, ó. 1/3 é maior do que 1/5. Perguntou qual é a fração maior, então 1/3. Agora, 2/5 e 4/6. Bora ver, ó. 2/5, vou desenhar essa fração. 2/5 e 4/6. Aí agora, pessoal, eu já vou fazer não mais cruzado como eu fiz aqui. Eu multipliquei o 1 pelo 5, primeiro deu 5, e depois eu fiz 3 vezes 1 aqui, que deu 3. Então, como o 5 é maior do que 3, aí o mesmo símbolo aqui fica para cá. Se 5 é maior do que 3, então 1/3 é maior do que 1/5. Isso funciona sempre para frações aí com denominadores diferentes. Mas lembra que o produto sempre deve ocorrer desse número aqui para esse. Não caia na bestagem e vai dar certo a mesma coisa, né? Se você começar daqui para cá, 1 vezes 3, 3. Você vai pôr o 3 primeiro. Depois, 5 vezes 1, 5. Quem é maior? Maior não é o 5? Pronto. Então, você vai botar a abertura do sinal para o 5. Mas lembra que a ordem que aparece aqui é a fração 1/3 primeiro e depois 1/5. Ok? Então, como 1/3 vem primeiro e depois 1/5, aí você tem que olhar com atenção, né? Por isso que é bom colocar na ordem, né? 1/3 ou 1/5? 1/3 comparando com 1/5. Então, ao multiplicar, você achou primeiro quem? 1 vezes 5, você achou 5. Então, isso é referente ao quê? Ao primeiro resultado, à primeira fração. Certo? Por isso que é bom sempre começar o 1 na direção do 5. Vamos ver aqui, ó. 2/5 e 4/6. A gente faz o 2 na direção do 6 primeiro. Estou comparando 2/5 com 4/6. 2 vezes 6 é 12. Aqui o 12. Esse resultado 12 é referente aqui à primeira fração. Aí nós vamos agora, 4 vezes 5, 20. Esse resultado 20 é referente à segunda fração. Então, pessoal, 20 é maior do que 12. Então, a gente coloca a abertura do sinal para o 20, ó. Então, quem é maior? 4/6. E aí você colocaria aqui na frente, quem é maior, 2/5 ou 4/6, escreveria 4/6. Igual aqui no gabarito, ó, tranquilo. Continuando aí, pessoal, nós temos aí uma letra C, onde pergunta quem é maior, né? Se 10/3 ou 11/4. Então, tem aqui, ó, 10/3. A gente escreve assim, né? 10 sobre 3. Aí ele faz uma comparação com 11/4. Então, 11/4. Ó. E aí, pessoal? Temos duas frações, no caso aí, impróprias, né? 10/3 e 11/4, também com os denominadores diferentes, ok? Então, assim, como é que você vai proceder? Você pode estar multiplicando cruzado, e eu ainda não fiz nenhuma do exemplo anterior que eu disse, né, que seria transformando elas para o mesmo denominador, e também fica fácil de você fazer a comparação. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o denominador 3 da primeira fração, multiplicar na segunda, em cima e embaixo. Vai pegar o 4, que é o denominador da segunda, vai multiplicar na primeira, em cima e embaixo, ó, tudo vezes, ó. Aí vamos fazer isso aí agora para a gente ver. Então, 10 vezes 4 é 40, sobre 3 vezes 4, 12. Aí nós vamos 11 vezes 3, ó, multiplicado. 11 vezes 3 é 33. E aí nós temos o 4 vezes 3, que é 12. E aí nós tivemos aí, ó, os denominadores iguais. E aí quem ganha, 40 ou 33? Claro que é o 40. Então, a fração 10/3 é maior do que a 11/4. Ok, pessoal?
E aí nós fizemos o procedimento aqui agora de transformar elas para o mesmo denominador. Então, é só você pegar o denominador da segunda, multiplicar a primeira fração, a parte de cima e a parte de baixo, pega o denominador da primeira fração e multiplica em cima e embaixo na outra fração. Então, fez a multiplicação, você consegue ver que o 40 é maior do que o 33, ok? As duas frações são impróprias também, ganha, né, aquela que tiver o maior valor dividido por 12, óbvio, né? Então, 40 sobre 12 maior do que 33 sobre 12, então quem é maior? 10 terços. Aí você iria aqui, ó, e escreveria que 10 terços é maior. Na outra nós temos, está fácil, né? 6 quintos, na letra D, ó. Ele faz aí uma comparação aí de 6 quintos com 11 quintos. 6 quintos com 11 quintos. Fácil. Denominadores iguais. Quem ganha é o 11, né? Então, 6 sobre 5 é menor do que 11 sobre 5. Então, você escreveria que 11 quintos é maior. Tá aqui, ó. 11 quintos. Aí nós temos aqui, ó, 1/8 e 3/2. Olha, atenção nessa letra E, ó, que é outra maneira fácil de saber qual delas é maior. 1/8, 1 sobre 8. E a outra eu tenho 3/2. 3/2. Ó, essa fração, pessoal, ela é uma fração própria. E essa 3/2 ela é imprópria. Vamos identificar o que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria. Na própria, o numerador é menor do que o denominador, 1/8 própria. Na imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Então, a 3/2 é imprópria. Qualquer fração imprópria, pessoal, é maior do que outra própria. Então, 1/8 é menor do que 3/2, ok? Não esqueçam disso. Qualquer fração imprópria, ó, é maior do que outra própria. Então, 1/8 é menor do que 3/2. E aí você escreveria aqui, ó, 3/2 como sendo a fração maior. Certinho? Bom, pessoal, nessa questão 9 aí, nós temos Júlia, né? Ela é funcionária pública e seu salário mensal é de R$ 1.800. Abaixo temos uma tabela com todos os gastos realizados por Júlia. Aí o gasto dela com alimentação, a fração é 2 quintos. Outros gastos, né, não informa que gastos são esses, mas são demais gastos aí, 2 nonos. Com base na tabela, responda às perguntas. Letra A é para calcular aí a fração que representa o total gasto por Júlia. Então, é o quê? É você pegar a fração de alimentação, 2 quintos, ó, e somar com a fração 2 nonos. Ok, pessoal? E aí vocês estão vendo aí que é uma soma de fração com denominadores diferentes. Primeiro eu vou fazer uma soma aqui com denominadores iguais para a gente recordar, né, como que faz esse tipo de soma. Então eu vou pegar aqui 5 terços e somar com 1 terço. Na soma de fração com denominadores iguais, pessoal, vocês vão movimentar só com os numeradores. Vocês vão pegar esse 5, somar com esse 1, vai encontrar um 6, sobre, repete aqui o mesmo denominador, ó, o 3, vocês repetem lá no denominador. Então, 5 com mais 1, 6, repete o 3. Somente para soma de fração com denominadores iguais. Não cometam isso com fração, com soma, né, de fração com denominadores diferentes. Vai estar errado. Ainda 6 sobre 3, pessoal, você sabe que fração é divisão, né? Você consegue dividir o 6 pelo 3. 6 dividido para 3 é 2. O resultado final seria 2. Ok, pessoal? O que nós vamos fazer
com essa soma aqui de denominadores diferentes. Para você somar duas frações com denominadores diferentes, você pode transformá-las para denominadores com iguais. Você pode fazer o quê? O primeiro passo é você transformar elas para denominadores iguais. E a gente viu isso no exemplo anterior. Eu vou pegar o 9 da segunda fração, multiplicar aqui. E eu vou pegar o 5 da primeira e multiplicar aqui. Aí eu vou continuar, ó. 2 vezes 9 é 18. Sobre 5 vezes 9, 9 vezes 5, 45. Tá aqui. Mais, aí 2 vezes 5 é 10. Sobre 9 vezes 5 também é 45. Pronto, obtive denominadores iguais. Para mim agora somar está fácil demais. Eu só vou pegar o 18 e somar com o 10. E vai dar o quê? 28. 28 sobre 45. Ok, pessoal? Aí, pessoal, o que eu vou observar? Eu vou ver se o 28 sobre 45, se eu tenho como simplificar, né? E aí, o que eu tenho? Ó, o 45 ele dá para dividir por 5, por 9, ele dá também por 3, mas o 28 não dá por nenhum desses, né? Então, não tem como eu simplificar essa fração, tá? É importante vocês aprenderem também como é que simplifica frações, ok, pessoal? A simplificação de fração, vocês vão encontrar ainda na parte de frações, eu só preciso encontrar a página, né? A página que representa simplificação. Aí tem a parte de decimal, multiplicação e divisão de decimal, equivalência de frações, isso aí. É na parte de equivalência de frações, ok? Onde vocês vão encontrar. Isso aí vai estar lá na página 37 do bimestre 3, tá? E vocês vão aprender aí como é que simplifica frações aí. É só encontrar um número que divide a parte de cima e a parte de baixo da fração. Só para de simplificar quando não tiver mais jeito, ou no caso aqui, como 28 sobre 45, não tinha condições de eu encontrar um número que divide o 28 e 45, nós paramos aí, certo? Tranquilo. Aí na letra B, que quantia Júlia gasta por mês? A gente viu que o que ela gasta por mês é 28 sobre 45, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fração 28 sobre 45 e tirar dela, quer dizer, pegar o salário dela, né, que é 1.800, e tirar essa fração 28 sobre 45. Então, vou puxar uma seta para cá, ó. A gente vai fazer o cálculo aqui dessa letra B. Como é que ficaria isso? A gente vai tirar 28 45 avos, 28 sobre 45, que a gente verificou, né? Que é o que ela gasta por mês, de 1.800. Então, vai ser 28,45 de 1.800. E como que eu vou fazer isso aí? Lembra que nós explicamos de duas formas. Ou você acha o decimal de 28 sobre 45 e multiplica por 1.800, ou então você vai fazer o quê? Né? Lembra que embaixo de 1.800 tem um oculto, e aí você multiplica o 28 vezes 1.800 e o 45 aqui vezes o 1. E aí depois você realiza a divisão. Então é o que eu vou fazer. Então eu vou pegar o 28, o numerador, né, e multiplicar pelo 1.800. Se você fazer a multiplicaçãozinha certinha aí, 28 vezes 1.800, você vai encontrar 50.400. Está aqui, ó. 50.400. E agora você vai multiplicar o 45 pelo número 1. 45 vezes 1 dá igual a 45. Aí agora você vai
dividir. Você vai pegar 50.400 e dividir por 45. E aí você vai achar 1.120. 1.120. Certo, pessoal? Isso é o gasto dela por mês. Aí na letra C, que quantia em reais sobra por mês? É só você fazer agora a continha de menos, né? Você vai pegar o 1.800 e vai diminuir o 1.120. Ó, o 1.120. E aí, o que nós vamos achar disso aí? Nós vamos encontrar aí o total de R$680, né? Se você fizer a continha de menos aí, você vai achar R$680. Ok, pessoal? Então, é essa quantia que sobra por mês e 11.120 é o que ela gasta por mês. E aí, como é que a gente achou esse 1.120? Nós tiramos a fração que a gente achou da letra A, que é a fração que representa o gasto total dela, né? Foi 28 sobre 45. Aí nós tiramos 28 sobre 45 de 1.800. Aí ficou o quê? 50.400 sobre 45, e dá quanto? 1.120. É só multiplicar o numerador pelo o valor que você está retirando, e o 45 vezes 1, né, que tem um oculto embaixo do valor que você está retirando da fração, que no caso é 1.800, tem um oculto embaixo, onde você vai multiplicar o 45 pelo 1. Ok? Outra coisa também, tem outra maneira de calcular? Tem, pessoal. Você tira 2/5 de 1.800, coloca o valor aqui, tira 2/9 de 1.800, coloca o valor aqui, e aí você coloca na letra B a resposta, que quantia ela gasta por mês somando os dois valores. Você pode fazer cada fração individualmente também, mas com o mesmo processo. Se você vai tirar 2/5 de 1.800, você vai fazer o 2 vezes o 1.800 e o 5 vezes o 1 que está embaixo de 1.800, certo? Aí você vai pegar aqui e somar os dois valores e você também vai achar 1.120, tranquilo, certo? E aí a letra C não tem para onde correr, né? Você tem que pegar o 1.800, que é o valor total que ela ganha, e vai diminuir os gastos, que é 1.120, e vai achar 680. Ok, pessoal? Bom, gente, aqui agora nessa questão 10, né, que foi questão aí da P5, que pegou aí, né, já a unidade 3, né? Nós estamos estudando conteúdos da terceira e da quarta unidade, né, para recuperar, no caso, o semestre, né? E aí pede, né, para a gente calcular essas somas aí envolvendo frações. Então, essa letra A aqui é 3/8 mais 6/8. Está simples, eu vou dar igual aqui, vou responder aqui na frente mesmo. Denominadores iguais, eu vou fazer só aqui o 3 mais o 6. Dá igual 9. E aí eu vou repetir aqui, ó, o 8. Então, 9/8, ó. Pronto, já é o resultado. Agora, nessa letra B, eu já tenho que tomar cuidado, porque os denominadores são diferentes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever ela aqui e vou resolver. Letra B, ó. Aí eu vou colocar aqui 4/5. Tá aqui. Menos, é uma subtração, né, envolvendo frações, menos 2/3. Tá aqui. E aí, gente, ó, denominadores diferentes. Lá no sétimo ano, vocês vão aprender a tirar, a fazer a diferença entre frações, né? Ou somar frações com denominadores diferentes pelo método do MMC, que é mínimo múltiplo comum. Tem exercícios do livro de vocês que até ensina lá fazendo a sequência dos múltiplos, mas é um procedimento extremamente demorado, né? E aí nós não queremos isso aí. Então nós vamos o quê? Fazer aquele procedimento. Então transformar, né, as duas frações para o mesmo denominador. Então eu vou multiplicar o 3 na primeira e vou multiplicar o 5 na segunda. Mas lembra que não é só um número
que a gente multiplica, é os dois. Então, 4 vezes o 3 dá 12. E 5 vezes o 3 dá 15. Ó. Aí vem o menos. 2 vezes 5 dá 10. E 3 vezes 5, 15. Olha, obtive frações com denominadores iguais. Agora está fácil para mim. Eu movimento só com a parte de cima. Então, 12 tira 10. Fica 2. E aí eu vou repetir aqui o 15. Então, 2 quinzeavos, ó. Tranquilo, essa é a resposta. Letra C, eu já tenho ali a fração mista. É bom que nessa questão a gente já aprende também como é que transforma fração mista em fração imprópria. Eu vou escrever ela aqui como está lá, 2 inteiros e 3 quintos. 2 inteiros e 3 quintos, mais a fração 1 inteiro e 1 meio. As duas frações mistas, eu preciso primeiro transformá-las para fração imprópria e aí depois eu faço a soma delas, ok? Então lembra, uma fração imprópria gera um número misto e um número misto gera, claro, uma fração imprópria, ok? Então duas, como é que faz? Você vai pegar o 2, vai fazer uma multiplicação pelo 5, ó, vai fazer vezes. O resultado da multiplicação, você vai aqui, ó, e soma com esse 3 de cima, ou mais um aqui de somar. 2 vezes 5, 10. 10 mais 3 é 13. Tá aqui o 13, ó. Aí o que você vai fazer? Vai repetir o mesmo 5 aqui, ó. Denominador. Aí vem o sinal de mais. Aí você vai fazer 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Tá aqui o 3. E vai repetir o mesmo denominador 2. Ó, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Repete o denominador 2. Que 2 vezes 5, 10. 10 mais esse 3 dá 13. E repete o 5 de denominador. E aí você tem, ó, 13 quintos mais 3 meios. Outra soma de fração aí com denominadores o quê? Diferentes. Vai multiplicar o 2 na primeira fração, que é o denominador da segunda. Vai multiplicar o 5 na segunda fração, que é o denominador da primeira. Então, 13 vezes 2 dá 26. Está aqui o 26. Sobre 5 vezes o 2 dá 10. Aí você vai somar. 3 vezes 5, 15. Está aqui. 2 vezes 5, 10. Aí você tem aí, ó, denominadores iguais. Agora é tranquilidade, é só somar os numeradores e repetir aqui o 10 embaixo. Então, 26 com 15 vai dar 41. Ok? Sobre o 10. Vai repetir aqui o mesmo denominador. Então, 41 sobre 10. Certinho, pessoal? E aí, a letra D. Vamos dar um jeito de fazer ela aqui no cantinho. Ó, letra D. Nós vamos ter que fazer o que na letra D? Nós vamos pegar 12 nonos e vamos diminuir 6 quintos. 12 nonos. E vamos diminuir aí 6 sobre 5. Denominadores diferentes. Eu vou pegar o 5 da segunda, multiplicar na primeira. Vou pegar o 9 da primeira, multiplicar na segunda. E aí é só curtir as multiplicações e subtrações. 12 vezes 5 dá igual a 60. Está aqui o 60, ó. Sobre 9 vezes 5 é 45. Aí vem menos 6 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Está aqui. Sobre 5 vezes 9, né? 9 vezes 5, 45 também. Aí, ó, obtemos denominadores iguais. Aí eu vou finalizar. 60 menos 54 vai dar o quê?
6 sobre... Aí nós vamos pegar e repetir o 45, né, que a regra é essa. Você movimenta só os numeradores. Então, 6 sobre 45. Aí, pessoal, com um diferencial que as outras frações nenhuma deu para simplificar. O 41 sobre 10 não dá para simplificar. Não tem número que divide o 41 e o 10. 2 sobre 15 também não tem como simplificar. Mas aqui tem, ó, dá para me simplificar por 3. Então, 6 dividido para 3 dá 2 sobre 45 dividido para 3 dá 15. Tá aí o 15, ó. Então, 2/15 seria aí o resultado final, fazendo aí a simplificação. Lembra, simplificação, você escolhe o número que divide o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, tá certo? Aí agora, nós vamos para a questão 11. Deixa eu apagar essas respostas e para a gente descer a tela. Bom, pessoal, agora nessa questão 11, é para escrever cada fração imprópria abaixo em forma de número misto. E agora já é o contrário, né? Nós vamos pegar a fração imprópria e transformar para misto. Nós vimos na questão anterior como que faz para transformar, né? Da fração mista para imprópria, tá? Vamos começar aqui com a letra A, que é o seguinte, ó. Vou colocar igual aqui na frente de cada uma e as divisões eu faço aqui do lado. Porque você precisa fazer divisão para isso, tá, pessoal? Então, 13/8, você vai pegar o 13 e vai armar uma divisão aí, ó, com 8. Tá aí. O que você vai fazer? 13 dividido para 8. Se você colocar um 2 aqui, vai passar de 13, né? Então, vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 13, sobram 5. Não é assim, pessoal? 1 vezes 8, 8. Para chegar em 13, 5. Aí, o que você tem aqui, ó? 1 inteiro é a divisão de 13 por 8. Então, você vai colocar aqui 1 inteiro. O que você tem de sobra? Você tem 5 de sobra, ó. Você tem 5 de sobra. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, esses 5 de sobra aqui em cima e vai repetir aqui o denominador da fração 8. Então, é 1 inteiro e 5 oitavos. Quer ver? Vamos fazer o teste? 1 vezes 8 dá 8. 8 mais 5, 13. Está aqui o 13 e vamos repetir o mesmo 8. Pronto, 13 oitavos. Ok, pessoal? Então, lembra, esse 1 é a parte o quê? Inteira. É a parte inteira da sua fração mista. Então, está aqui, 1 inteiro. 5 vai vir o quê? No numerador da sua fração mista. Vai vir no numerador da sua fração mista. Está aqui, 5 de numerador. E aí você repete esse 8 sempre aqui, ó, abaixo, tá? Então, 1 inteiro e 5 oitavos. Nessa daqui eu vou fazer só duas questões, tá? Eu vou fazer a A e a C. 33 sextos, nós vamos pegar o 33 e vamos fazer uma divisão aí por 6. 33 dividido para 6 vai dar 5, né? 5 vezes 6 é 30. 30 para 33 sobram 3, tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Deu 5 inteiros, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, 5 inteiros. Sobraram 3, então esse 3 vem no numerador e eu vou repetir o mesmo denominador da fração imprópria, que é o 6, ó. Então dá 5 inteiros e 3 sextos. Tranquilo aí para nós. Fazer a verificação, ó. 5 vezes 6 dá 30. 30 mais 3 dá 33 sobre o mesmo 6. E aí está tranquilo aí para nós.